Querido Dom Luiz Capio, meu irmão no Ministério Episcopal e bispo vizinho da Diocese da Barra, meus queridos irmãos no sacerdócio, os presbíteros aqui presentes, os seminaristas de nossa diocese, as irmãs religiosas de vida consagrada, meus queridos amigos e amigas lá de Vitória da Conquista, também de Jiquié e de tantas outras regiões dessa nossa Bahia. Meus queridos irmãos e irmãs, romeiros do Bom Jesus, romeiros das romarias da terra e das águas. Também a CPT, com os demais movimentos e entidades que organizam este evento tão importante na história da nossa religiosidade popular e tão importante também nas lutas do nosso povo, dos camponeses, trabalhadores, trabalhadoras, indígenas, enfim, de todos aqueles que sonham com um mundo mais fraterno, mais justo, mais solidário e mais democrático. Queridos irmãos e irmãs, é a 39ª Romaria da Terra. E mais uma vez nós aqui nos colocamos diante dos pés do Bom Jesus, nesta gruta tão importante para nós e para o nosso povo, para fazer ecoar o grito da terra. E neste ano, com o tema que nos anima e que nos provoca e ao mesmo tempo nos convoca a refletir nestes dias em que aqui nos reunimos. O tema: cuidar da casa comum, conversão ecológica. E com o apelo do profeta Ezequiel, que nos convoca a denunciar e, ao mesmo tempo, a renunciar a toda injustiça, a fim de que nós tenhamos a vida. Irmãos e irmãs, o nosso grande apelo nesta romaria é a conversão ecológica, para cuidarmos da nossa casa comum, da nossa mãe e irmã terra. Geralmente nós estamos habituados a falar da conversão, da mudança de vida, da mudança também de mentalidade, em relação a pecados que diretamente ofendemos o outro que está diante de nós. Com a conversão ecológica, nós somos solicitados a uma conversão imediata, para mudar o nosso comportamento em relação não só ao outro que já está aqui diante de nós, mas com aquele outro que haverá de vir. Pois os nossos pecados, em relação à terra, à nossa mãe terra, em relação ao ambiente em que nós estamos imersos e vivemos, ele tem consequências, não apenas para nós, neste exato momento, mas tem consequências muito grandes para gerações que virão depois de nós. Por isso, a responsabilidade para nós é muito grande, deixar de cuidar da casa comum nossa, que é a nossa terra, onde nós vivemos e na qual nós somos parte, compromete as gerações futuras. A nossa casa comum
hoje ela é duramente afetada em relação a um pecado que é estrutural. E para um pecado estrutural requer também mudanças estruturais. Infelizmente, nós sabemos que vivemos em um contexto, que vivemos em uma sociedade, que vivemos em um sistema em que tudo que ele toca transforma em objeto, transforma em coisa, transforma em mercadoria. E assim também a terra. Ela é transformada em coisa, em mercadoria, em objeto de consumo. E esse tipo de relacionamento que nós temos com a nossa Mãe Terra, sabemos que nos atinge a todos. As consequências repercutem sobre todos nós. Basta, por exemplo, imaginar e pensar o tipo de desenvolvimento que nós temos, que é fundado no lucro, que é fundado na apropriação dos recursos naturais, transformando esses recursos em mercadorias, transformando esses recursos em objetos. Podemos pensar as consequências que isso tem na região sul da Bahia, onde a pecuária devastou tanto, rios já secaram, cidades como Itabuna, aquela região onde chovia, índices de chuva semelhante ao Amazonas, hoje sofre terrivelmente com a falta de água. Sem contar outras tantas cidades da região sul, da região do cacau. Uma vez, com a crise do cacau instaurada, a pecuária devastou. E devastou de forma voraz, destruindo e comprometendo as fontes que alimentam os rios daquela região. Se pensarmos também o Cerrado, nos deparamos com a mesma ameaça. Esta região oeste baiano, tão rico de água, que abastece o São Francisco, mas que vem sido devastada. Devastada de modo voraz, se antes, nos tempos dos nossos avós e antepassados, o homem ameaçava a natureza com um machado na mão e a destruição era lentamente. Agora é o motosserra, agora é o trator com suas correntes que sai arrastando e devorando tudo. Sem contar ainda na enorme quantidade de água que é retirada do subsolo, com os grandes piscinões que servem para irrigar a agricultura com alta tecnologia. E as ameaças nós já sentimos. O próprio Rio São Francisco denuncia esse nosso pecado. Há necessidade, por isso, de uma conversão estrutural. E uma conversão estrutural, ela se faz com uma mudança que deve ser também coletiva. Sozinho nos sentimos impotentes. Com a mudança que deve ser também política. Não podemos experimentar a falta de água na cidade e achar que tudo que está acontecendo atualmente é meramente uma questão natural, é meramente um cíclico climático que depois poderá voltar ao que era antes. O que nós estamos assistindo é consequência do tipo de desenvolvimento que nós temos, do tipo de bem-estar que nós estamos querendo para nós, que traz consequências, não só para as pessoas,
mas sobre todo o ambiente em que nós nos situamos. O profeta Amós, um camponês saído lá do seu campo, é provocado por Deus. Ele vivia tranquilo lá nas suas terras. Mas Deus, quando nos provoca, faz com que nós saiamos de nossa comodidade. E assim fez o profeta Amós. Um camponês, um vaqueiro que cuidava de sua criação, que cultivava sicômoro, vai profetizar lá no reino do norte, que estava sob o governo de Jeroboão II. Era um período de crescimento econômico, mas às custas de quê? Da devastação do ambiente. Ele chega a falar das transformações no céu, no sol, na lua, e à custa da exploração das pessoas, dos pequenos. O profeta Amós ousa a exercer sua profecia lá no Reino do Norte, lá no santuário de Betel, e profetiza a plenos pulmões. É expulso, mas ele insiste. Ele não é profeta, nem filho de um profeta, é apenas um camponês. E na linguagem rude de um camponês, ele denuncia os males do seu tempo. Havia um crescimento econômico, mas à custa de quê? Do pobre, que ele fala que era vendido por um par de sandálias. Um pobre que era comprado por um prato de comida. E o profeta denuncia, porque a própria religião encobria também aquela grande injustiça social que o país atravessava. Havia cultos belíssimos, mas as pessoas que iam participar, os dominadores da terra, os grandes da terra, já pensavam dentro do seu coração: quando é que, enfim, vai passar a lua nova? Quando, enfim, passarão esses ritos, esse culto, e de novo a gente possa oprimir o pobre e comprá-lo com um par de sandália, com um par de sandália. Ou seja, até o culto, apesar da sua aparência bela, era utilizado para mascarar aquele sistema de exploração, de opressão. E o profeta denuncia. Também hoje se faz necessário que nesta romaria da terra, o nosso grito, como do camponês Amós, possa ressoar, denunciando esse nosso sistema que não somente que a vida dos seres humanos, das pessoas, que mói como se fosse um moinho de moecana, mas que quer e de forma voraz e destrói o ambiente em que nós estamos. A conversão ecológica, por isso, requer uma conversão estrutural. E nós podemos realizar quando não atuamos sozinhos, mas agimos em consenso, agimos em coletividade, quando a nossa ação tem uma dimensão política que repercute para além dos espaços privados da nossa capacidade de agir e de atuar. Mas também, meus queridos irmãos e irmãs, a conversão ecológica, ela tem uma dimensão que é pessoal. E essa dimensão pessoal, cada um de nós deve se questionar. Porque muitas vezes, também com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com modos de vida que nós absorvemos na sociedade em que nós estamos, altamente consumista, em que as coisas são tornadas supérfluas rapidamente, descartadas e jogadas no lixo, nós alimentamos esta máquina de torturar a natureza e esta máquina de moer gente, também com as nossas atitudes, o nosso consumismo. Por isso, uma conversão ecológica requer da nossa parte uma nova espiritualidade. Uma espiritualidade
baseada na sobriedade, na austeridade de vida, uma espiritualidade em que nós podemos ter com a nossa Mãe Terra e com o nosso ambiente um novo tipo de relacionamento. Não nos sentindo como se fôssemos parte separada da natureza, mas nos sentimos como fôssemos realmente parte desse grande sistema. Não estamos separados. Não podemos tratá-la como se fosse uma coisa e objeto, porque tudo que ocorre com a nossa Mãe Terra também atinge profundamente a nossa vida, atinge profundamente a nossa sensibilidade, o modo como nós nos referimos e sentimos Deus que está presente e que está aqui e que atua nessa maravilhosa comunhão na qual nós estamos envolvidos. Uma conversão ecológica requer, por isso, também da nossa parte, essa conversão pessoal, a fim de que, partilhando uma espiritualidade da misericórdia, nós possamos ser misericordiosos com a nossa Mãe Terra, através de pequenas atitudes, possamos ser misericordiosos com o nosso ambiente, desde a forma como nós lidamos com o lixo, desde a forma como nós lidamos com a sujeira também que nós provocamos, desde os nossos pequenos gestos, que vai de jogar um papel de bala que nós chupamos na rua ou não. Uma conversão ecológica, por isso, além dessa dimensão mais estrutural, ter essa dimensão pessoal que nos envolve para sermos misericordiosos, como Deus é misericordioso. Nós escutamos no Evangelho de hoje, que nosso Senhor disse, no Evangelho segundo Mateus, que a Deus eu quero a misericórdia e não o sacrifício. E essa misericórdia se estende, não somente na nossa relação interpessoal, mas ela se estende com o ambiente no qual nós estamos atuando. E aprendemos de Jesus essa capacidade da misericórdia, de não discriminar ninguém e de estabelecer uma relação nova com as pessoas. Olha que ele passa e vê aquele cobrador de impostos. Mateus era uma categoria desprezada na época em que Jesus vivia. Era um publicano, pecador público. O povo odiava, porque o tinha como um colaborador dos romanos, que extorquia, justamente através dos impostos, e exploravam. E nosso Senhor olha para aquele homem com misericórdia e o chama para o seu serviço. E a disponibilidade de Mateus é impressionante, porque ele imediatamente deixa aquela sua banca e começa a seguir Jesus. Mas o povo censura o comportamento de Jesus. Este homem convive com pecadores e come com eles. E nosso Senhor nos ensina a misericórdia, já que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não veio para os perfeitos, mas justamente para os imperfeitos. Não veio para os santos, mas convidar os pecadores à vida. Não veio para os que não têm necessidade de médico, para os sãos, mas para os doentes. É esta misericórdia que nós devemos também exercitar em relação à nossa mãe natureza, seja na nossa relação uns com os outros, sendo mais tolerantes, num Brasil em que a intolerância cresce tanto, em que as pessoas não são capazes sequer mais de dialogar, quando elas pensam ideologicamente, umas diferentes da outra, mas usar também dessa nossa tolerância, dessa nossa capacidade de ser misericordiosos com a nossa mãe natureza, porque ela está enferma, a terra, ela está doente e necessita dessa nossa ação misericordiosa. Por isso, queridos irmãos e irmãs, todos vocês
que participam dessa 30ª Romaria da Terra, façamos ecoar o grito da terra que nos convoca para cuidar da nossa casa comum como sinal da nossa conversão ecológica. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.